Vamos ao debate então. Comigo estão Caio Coppola e Zé Eduardo Cardoso. Boa tarde aos dois. Vou começar pelo Caio Coppola. Essa proposta de perdão a políticos tem chance de avançar no Congresso Nacional, Caio? Bom, chances tudo tem. Eu acho que o debate mais interessante é falar sobre o mérito da proposta, né? Quando a gente vai para o dicionário, né? Eu peguei aqui a definição do dicionário Oxford sobre casuísmo, né? Então, é o argumento ou a medida fundamentada em raciocínio enganador ou falso, especialmente em direito e em moral, porque não em política também, e baseada muitas vezes em casos concretos e não em princípios fortemente estabelecidos. Se você virasse para o parlamento há um tempo atrás e perguntasse assim, é legítimo anistiar os ilícitos, vamos chamar de ilícitos eleitorais, né? Vamos tirar aí os crimes mais graves, né? Crimes hediondos, caixa 2, esse tipo de coisa. É justo, é correto, é moral anistiar todos os ilícitos eleitorais a partir de 2016? É óbvio que a resposta seria não. Então, vai de como você entende a política e a moral, né? Eu, particularmente, acho que dois errados não fazem um certo, não se corrige uma injustiça, e o julgamento pela inelegibilidade do Bolsonaro foi uma injustiça, flagrante injustiça, em desacordo com o direito processual, em desacordo com o próprio direito eleitoral, em desacordo com a norma posta, né, criando um precedente perigosíssimo para a democracia brasileira, instituindo aí que a crítica a agente do Poder Judiciário pode levar aí a cassação de mandatos e de direitos políticos, né? Enfim, isso é uma coisa. Agora, de novo, você perdoar, né, todos os ilícitos que foram cometidos, isso simplesmente para reparar essa injustiça, essa não é a forma correta de fazer as coisas. O Congresso, ele tem a responsabilidade, ele tem plenas condições de exercer, aí dentro da lógica da democracia, né, de checks and balances, né, de freios e contrapesos, ele tem plenas condições de exercer controle constitucional sobre os altos tribunais, né? Não estão lá na mesa do senhor Rodrigo Pacheco aí pedidos de impeachment de ministros do STF, por exemplo? Um desses pedidos é acompanhado de uma petição online que tem 4.800.000 assinaturas numa plataforma internacional auditável e verificada. Então, você imagina, se o Congresso ele tem os meios para impedir que esse tipo de decisão, esse tipo de injustiça ocorra. Mas não, o que eles preferem fazer? Eles vão remediar a situação com base num casuísmo e aí, por tabela, né, uma série de ilícitos podem ser anistiados, né? Eu não acho que essa é a forma mais correta de corrigir erros, né? Então, fica aqui registrado, para mim, isso é uma medida casuísta e, sinceramente, eu espero que não prospere, porque esse não é o legislar em causa própria. Esse vai além disso, né? Você simplesmente se tirar das regras do jogo, e não vai ser a primeira vez que essa legislatura age dessa forma, né? Então, não concordei daquela vez, por uma questão de coerência, não posso concordar agora. Muito bem, mesma pergunta ao Zé Eduardo Cardoso. Esse projeto de lei é uma tentativa de manter Bolsonaro, aliás, não essa a pergunta essa proposta de perdão a políticos tem chances de prosperar, Zé Eduardo? Bem, boa tarde, Luciana, boa tarde, Caio. Tudo na vida, e tem razão o Caio também nesse aspecto, pode prosperar. Depende da conjuntura política, depende das situações que estão postas. Eu, pessoalmente, sou radicalmente contrário, salvo hipóteses excepcionalíssimas, a anistias. Eu acho que as anistias, em geral, elas estimulam justamente a prática dos atos que foram coibidos e sancionados. Então, portanto, eu acho que esse tipo de situação é absolutamente inaceitável, e aqui vai a minha concordância neste aspecto central com o Caio. Ou seja, outro dia mesmo eu dei minha opinião, e o Caio também manifestou-se no mesmo sentido, em relação a qualquer lei que anistiasse aquelas sanções eleitorais, multas praticadas. Eu fui contrário, o Caio também foi, e hoje também somos contrários a isso. A minha discordância com o Caio se prende não a esse aspecto essencial, mas há alguns aspectos adjetivos que eu gostaria de pontuar por amor à polêmica.
Não me parece que a condenação de Jair Bolsonaro tenha envolvido exclusivamente críticas a membros de ministros do STF. Isso todos nós podemos fazer, qualquer cidadão pode fazer críticas, discordo desta decisão, discordo daquela outra. A punição, ela se deveu ao fato de o presidente da República, que seria candidato, ter utilizado a estrutura do Estado brasileiro, chamando embaixadores para atacar o sistema eleitoral, atingir o seu adversário político e, obviamente, beneficiar-se deste resultado numa conduta gravíssima. Se ele conseguiu se beneficiar ou não se beneficiar, isso não é relevante, porque a própria lei da ficha limpa diz que a potencialidade do ato de abuso do poder político, ela não é levada em conta, mas sim a gravidade. E o fato foi gravíssimo, ou seja, convocar representantes de países estrangeiros para atingir pessoas, autoridades do país, atingir o processo eleitoral e beneficiar-se ou tentar se beneficiar deste processo. Então, eu acho que não me parece que há uma injustiça nessa decisão, ao contrário, acho que ela foi absolutamente correta, justa, devida e parametrada naquilo que diz a lei da ficha limpa. Em segundo lugar, não me parece que processo de impeachment de ministros seja uma forma de corrigir equívocos de decisões judiciais. Num Estado de Direito não existem equívocos hermenêuticos. Não se pune ninguém por errar na interpretação da lei. Vamos imaginar, por argumentação, que os ministros do Supremo Tribunal Federal tivessem errado nesse julgamento. Isto não é hipótese de impeachment, isto não é aceitável em nenhuma democracia do mundo. Nenhum juiz, nenhum aplicador do direito pode ser punido por ter cometido um erro interpretativo. Aliás, as hipóteses de impeachment, elas estão taxativamente fixadas na Lei 1079 de 1951. E crime hermenêutico não é algo que efetivamente esteja lá listado. Portanto, não me parece correto afirmar-se que os ministros do Supremo Tribunal Federal deveriam se submeter a um processo de impeachment por força da decisão que proferiram em relação a Jair Bolsonaro. Me parece isso absolutamente incorreto. Se há um pedido de impeachment com 4 milhões de pessoas, que fossem 40 milhões, que fossem 400 milhões de pessoas, mais do que o número de brasileiros que vivem aqui no país. Claro, impeachment no sistema que nós adotamos, que vem da Constituição dos Estados Unidos da América de 1787, é um sistema que não prevê a voz das ruas como o elemento tipificador do delito de irresponsabilidade. Ele prevê uma avaliação política, mas depois que o pressuposto jurídico ocorra. E, no caso, não haveria, de hipótese nenhuma, um pressuposto caracterizador de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Aí, portanto, as minhas discordâncias adjetivas com o Caio, embora exista uma concordância substantiva no cerne da pergunta que você fez, Luciano.